Continuando nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre a importância de você ser o primeiro a adotar uma tecnologia. Tem vantagens e tem desvantagens, porque assim, quando você é o primeiro a começar a utilizar uma ferramenta, por exemplo, foi o primeiro da sua cidade a começar a utilizar as lojas online. Tem algumas coisas muito bacanas. Ser o primeiro, você vai sempre ver que nessa situação, ou você tem pouca ou nenhum tipo de concorrência, você vai ter com isso, né, até pela iniciativa que você teve, você vai observar que tem uma margem maior de lucros, você vai conseguir colocar uma reputação, uma imagem de empresa inovadora. Então, tem todas essas vantagens e o público presta atenção nisso. Só que também tem as desvantagens, porque você já deve imaginar que toda empresa que é líder em algum segmento também tem os seus seguidores, ou seja, tem aquele pessoal que vem atrás, né? Que muitas vezes, não vou começar a fazer aquilo ali não, porque deixa o pessoal fazer para ver como é que vai ser primeiro. E aí, se der certo, eu vou. E aí, nesse sentido, esses seguidores, eles conseguem também aproveitar de algumas vantagens de aprendizado que os líderes, de repente, vão deixando. Então, ele vai olhando aquilo que o líder fez, quem iniciou o processo fez, e aí ele vai pensando, ele fez isso, deu errado, não vou fazer isso não. Então, tem desvantagens também nesse processo de começar, de ser o primeiro, de ser o líder. Você assume maiores riscos, você tem custos maiores de infraestrutura, de aprendizagem, porque você vai errar mais no começo do que acertar. Então, tem tudo isso envolvido. Mas é uma decisão que a empresa precisa tomar em relação a como se comportar em relação à adoção da tecnologia. É uma coisa muito individual, não dá para a gente dizer também, tem que fazer, todo mundo tem que fazer e-commerce agora. Não, né? Eu acho que é avaliar as empresas, a condição da empresa e ver se faz sentido para você ou não. E pode ser que não, tá? Mas vamos ver, até o final do curso eu espero que você tenha essa resposta aí para si mesmo. Diante desse contexto todo que a gente colocou, o que é importante a gente pensar? Que o mundo ele passou por uma transformação digital enorme, imensa. E o que significa isso, né? Tem uma frase do Rifkin, que é um autor que fala sobre essa coisa da transformação digital, que eu gosto muito, que eu coloquei aqui no nosso slide, né? A terceira revolução industrial é a última fase da grande saga industrial e a primeira da era colaborativa emergente. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando só da internet, do computador. A gente está falando do comportamento das pessoas que também vai mudando. Quando ele fala aqui nessa frase de era colaborativa emergente, a gente vê com isso que as pessoas estão se relacionando de forma diferente também. Não é como antigamente, né? Não gosto de usar muito essa palavra antigamente, mas não era como alguns anos atrás, que as pessoas elas ficavam um pouco mais retidas, que elas ficavam um pouco mais individualizadas. O comportamento hoje é muito diferente. E ele é impulsionado, sem dúvida, dos grandes empurrões que esse comportamento teve foi a transformação digital, a chegada das tecnologias, principalmente as tecnologias de comunicação, que são aquelas que a gente mais utiliza hoje, como essa que nós estamos utilizando para fazer esse curso. Então, essa coisa aí da transformação digital, ela vem muito com o desenvolvimento das telecomunicações, ou seja, com a transmissão eletrônica de dados que a gente faz utilizando telefone, rádio, televisão a princípio, mas que hoje nós fazemos utilizando a internet. E isso é que é o grande bacana, o grande barato dessa história toda aí de telecomunicações. O que a gente consegue com isso? A gente consegue reduzir tempo, distância e, inclusive, mudar a natureza das transações. O que significa isso? Com o advento ou desenvolvimento das telecomunicações, a gente de repente parou, né? Ou não parou, mas passou a ofertar, por exemplo, produtos e serviços de uma forma diferente daquilo que vinha sendo feito inicialmente, da forma física, tradicional, naquela loja em que você ia, olhava, experimentava, adquiria, pagava, fazia tudo lá. Então, hoje, principalmente em tempos de Covid-19, fazer essas interações via internet acaba facilitando muito a vida das pessoas, porque é nisso que a gente está falando, são esses benefícios que a gente consegue
obter, né? A gente consegue reduzir custo, a gente consegue reduzir tempo, a gente consegue reduzir distância e muitas vezes a gente consegue até melhores resultados do que se a gente estivesse fazendo presencial, tá? Então é uma coisa para a gente pensar e aí pensar se vale a pena mesmo ou não. Eu acho que vale, eu defendo a ideia que vale. Bom, aí outra coisa importante que a gente precisa falar é como que as pessoas estão se comunicando. Porque muita gente diz assim: ah, você vai mexer em rede social para fazer o seu marketing digital, então você tem que ter ali uma frequência e tal, você não pode ficar deixando de postar coisas. É verdade, é verdade. Só que a gente precisa entender que as pessoas têm formas de se comunicar diferentes. E entre essas formas de se comunicar diferentes estão também as interações da internet. Ou seja, tem aquelas interações, aquelas comunicações que são feitas de forma síncrona, ou seja, a pessoa está falando e a outra está falando junto. É como se eu estivesse trocando ali as minhas mensagens num aplicativo de mensagem. Eu estou te escrevendo, você está recebendo e está me respondendo. Assíncrona, ou seja, em tempo, eu não vou usar essa terminologia só para facilitar, mas em tempo real, né? As pessoas estão conversando ao mesmo tempo, de forma simultânea. Só que também tem as comunicações assíncronas, ou seja, aquele momento em que a pessoa, de repente, escreve, posta, e aí o outro só vai ver depois. Frequentemente é o que a gente vê no e-mail. Eu estou aqui, te escrevo um e-mail, você não vai ver, de repente, agora, você vai ver lá para frente, mais tarde, no final do dia, à noite, esse vídeo que eu estou fazendo da nossa aula. Você também não vai assistir no tempo que eu estou gravando. Eu estou gravando aqui isso num determinado dia, numa determinada hora, e você vai assistir isso em outro momento. Então, tem que ter em mente esse tipo de interação. Você pode fazer tanto de forma síncrona, ou seja, simultânea, você fala e o outro responde, mas também de forma assíncrona, ou seja, você fala e daqui a um tempo o outro vai e te responde. É possível trabalhar dessas duas formas. E quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente trabalha com essas duas formas. Afinal de contas, nem tudo a gente consegue responder em tempo real, não é verdade? Nem no negócio físico é assim. E aí, eu vou encerrar essa segunda parte aí da nossa primeira aula, falando um pouco sobre o alcance das mídias. E aqui a gente tem um quadrinho, né, na verdade uma figura, que mostra como essas mídias elas estão dando resultados. Deixa eu colocar minha imagem para cá para não atrapalhar muito. Como essas mídias, voltando, passou. Como essas mídias elas estão dando resultado em termos de engajamento de pessoas. A gente vai ver aqui em termos de anos, né? Compara aqui o telefone, tá? Em termos de alcance e engajamento, tá? 75, né? Em termos de anos, para conseguir 50 milhões de usuários, que é o valor, né, que o nosso autor traz para a gente aqui, o número que o autor traz para a gente. Então, para conseguir 50 milhões de usuários de telefone, levou 75 anos para fazer isso. Para conseguir 50 milhões de usuários do Facebook, levou somente 2 anos. Olha a diferença, tá? E aí a gente começa a olhar para outros tipos de mídias, né? O Twitter levou... Desculpa a tosse aí. O Twitter levou 9 meses, o YouTube levou 10 meses, o Instagram levou 19 meses. Desculpa de novo, tá falhando a voz aqui. E a gente tem aqui até em termos de jogos, quanto tempo levou cada um dos jogos para atingir 50 milhões de usuários. O Pokémon GO, 19 dias para você ter 50 milhões de usuários. Perceba, então, como é grande o poder da utilização das mídias sociais. Tá certo que a gente está falando aqui de grandes mídias, de grandes redes, mas é só para ilustrar o quanto a tecnologia, as telecomunicações e a inovação, elas podem facilitar e auxiliar a divulgação de qualquer tipo de negócio. Alguns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, mas não há dúvidas sobre o efeito da tecnologia e como ela pode nos auxiliar no mercado, tá bom? Fixa nesses números aí e pensa um pouco na tua realidade também.